Que a paz do Senhor Jesus abrace teu coração neste instante sagrado, alma querida. Hoje falaremos de algo que todos vivenciarão, mas poucos compreendem. O que realmente acontece quando a alma deixa o corpo e cruza o limiar da eternidade? Você já parou para pensar no que te espera do outro lado? Não com medo, mas com consciência. Porque a morte não é o fim, apenas o início de uma jornada que tua alma já conhece, mas que tua mente esqueceu. Chico Xavier dedicou sua vida inteira a revelar os segredos do mundo espiritual. E entre tantas verdades transmitidas pelos mentores de luz, há uma que transforma completamente a forma como vivemos. Existem leis espirituais que toda a alma enfrenta após deixar o corpo físico. Nos próximos minutos, você vai descobrir as 7 leis espirituais que aguardam cada um de nós após a morte. A terceira lei pode ser a resposta que sua alma buscava. E a 7ª é puro consolo que mudará completamente o modo como você vive hoje. Mas há uma revelação sobre a 5ª lei que poucos conhecem, e ela está ligada diretamente ao que você faz agora, neste exato momento. Vou revelar isso mais adiante. Mas antes você precisa compreender as primeiras 4 leis. Não se trata de punição, mas de justiça amorosa. Não de julgamento externo, mas de reconhecimento interno. Muitos temem a morte por não compreendê-la. Outros a ignoram, como se fosse possível fugir do inevitável. Mas você que está aqui agora é diferente. Você busca entendimento. E isso já é um sinal de que tua alma está despertando. Chico Xavier sempre dizia que o medo da morte vem da ignorância. Quando compreendemos as leis que regem o mundo espiritual, o medo se transforma em paz, porque essas leis não foram criadas para nos atormentar, mas para nos conduzir de volta ao Pai. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, já nos ensinava que a vida continua após a morte do corpo físico, e André Luiz, através da psicografia de Chico, revelou com detalhes impressionantes o que acontece nos primeiros momentos após o desencarne. Essas leis não são arbitrárias. Elas refletem a justiça divina que é perfeita, amorosa e educativa. Cada alma passa por elas, não como castigo, mas como oportunidade de reconhecer a si mesma, de compreender suas escolhas, de reequilibrar seus atos. Se você já sentiu que há mais além da matéria, se já pressentiu que a morte é apenas passagem, comente aqui: eu sinto a verdade. Sua palavra pode ser o farol que acende esperança em outra alma que ainda vive no medo. Quando compartilhamos o que sentimos, a solidão se transforma em comunhão espiritual. Agora vamos juntos desvendar essas 7 leis. E ao final, você compreenderá que a morte não é algo a temer, mas a abraçar com serenidade e consciência. A primeira coisa que acontece quando o corpo físico é deixado para trás é algo que poucos imaginam. A alma desperta em plena consciência. Não há mais véus, não há mais máscaras sociais. Tudo o que você realmente é vem à tona com clareza absoluta. Imagine acordar e, de repente, ver a si mesmo sem filtros. Todos os pensamentos que você escondeu, todas as intenções que nunca revelou. Tudo isso emerge como um espelho cristalino que não mente, que não distorce, que simplesmente mostra quem você se tornou. Chico Xavier, através de André Luiz, nos conta em Nosso Lar que após seu desencarne, André se viu mergulhado num estado de profundo sofrimento interior. Ele não compreendia a razão daquela dor. Somente mais tarde, ao revisar sua existência, percebeu que suas atitudes materialistas, seu orgulho sutil, suas omissões diante do sofrimento alheio, o levaram àquela condição espiritual. Não havia juízes externos, não havia tribunais, apenas sua própria consciência desvelada, mostrando-lhe o que ele realmente havia sido. E isso, querido irmão, é a primeira lei, o julgamento da própria consciência. Allan Kardec ensina, em O Céu e o Inferno, que o espírito é seu próprio juiz. A justiça divina não vem de fora, ela brota de dentro. Cada alma reconhece suas faltas, suas conquistas, seus avanços. E esse reconhecimento não é punição, é libertação. Mas antes de continuar, há algo que você precisa saber sobre como esse reconhecimento pode ser suavizado ainda em vida. Quantos de nós
vivemos tentando agradar, tentando esconder nossas sombras. Mas no mundo espiritual, a única coisa que importa é quem você realmente é, não quem você fingiu ser. Essa lei existe porque o espírito precisa reconhecer a si mesmo para evoluir. Sem esse reconhecimento, não há progresso. É como olhar no espelho e finalmente aceitar o próprio reflexo. E nesse momento algo poderoso acontece. Você para de fugir de si mesmo e começa a reconstruir-se com verdade. Então não tema essa lei. Abrace-a desde agora. Olhe para dentro com coragem. Porque quanto mais você se conhece aqui, menos doloroso será o reconhecimento lá. Após o reconhecimento de si mesmo, algo extraordinário acontece. A alma é imediatamente atraída por laços de amor verdadeiro. Como um ímã espiritual, os sentimentos mais puros que cultivou durante a vida começam a agir como forças magnéticas. Imagine, alma bendita, que você acaba de despertar no plano espiritual, ainda confuso, ainda se adaptando. De repente, sente uma presença familiar. É sua mãe, que partiu anos antes, ou seu filho querido. Eles estão ali esperando por você, com os braços abertos. Chico Xavier, em Entre a Terra e o Céu, através de André Luiz, revela casos comoventes de espíritos maternos que acompanham seus filhos encarnados, mesmo à distância, zelando por eles, orando por eles, esperando pacientemente pelo reencontro futuro. O amor materno não se apaga com a morte. Ele se intensifica, se purifica, se eterniza. E agora prepare-se porque essa lei revela algo crucial sobre os relacionamentos que você cultiva hoje. Nem todo afeto terreno é amor verdadeiro. Há ligações baseadas em dependência, em posse, em interesse. Essas não atraem a alma para a luz. Somente o amor desinteressado possui força magnética elevada. Você já amou esperando algo em troca? Já confundiu o apego com amor? Essas são perguntas que a alma enfrenta ao cruzar o véu. E as respostas definem para onde ela será atraída. Invista em amar verdadeiramente enquanto está aqui, porque esses laços serão sua rede de apoio quando partir. Serão as mãos que te segurarão, as vozes que te acalmarão. Chico contava que há espíritos que despertam completamente sozinhos, não porque foram esquecidos, mas porque não cultivaram amor verdadeiro. Viveram para si mesmos, fechados em seu próprio mundo. E quando partem, sentem o peso dessa solidão amplificado. Mas há também aqueles que são recebidos por multidões de almas amorosas, pais, mães, avós, amigos, todos vibrando na mesma frequência de amor, prontos para auxiliar na transição. A atração espiritual não é aleatória. Ela é regida pela lei da afinidade vibratória. Você será atraído para aqueles que vibram na mesma frequência que você. Se cultivou bondade, encontrará bondade. A lei é justa, precisa, perfeita. Por isso, cultive laços verdadeiros. Ame sem condições. Perdoe sem reservas. Porque cada gesto de amor verdadeiro que você pratica aqui está construindo pontes de luz que te aguardam lá. E falando em conexão, quero que sintamos juntos algo poderoso neste instante. A verdade espiritual não conhece fronteiras, e agora mesmo, enquanto você me escuta, há milhares de almas por todo o Brasil e pelo mundo buscando a mesma compreensão, a mesma paz interior. Compartilhe aqui nos comentários. De qual cidade e estado você está nos assistindo? Quando vemos cada nome aparecer, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, pequenas cidades do interior, percebemos que não estamos sozinhos nessa jornada. Cada localização é uma luz que se acende no mapa da esperança espiritual. Agora que somos uma comunidade visível, vamos seguir compreendendo juntos. Depois do acolhimento afetivo, entra em cena algo ainda mais profundo. A alma recém-desencarnada é conduzida por mentores espirituais, seres que vibram em esferas superiores de consciência e que assumem a missão de orientar aquele espírito. O que vem a seguir é profundo. Esses guias conhecem a trajetória daquela alma, sabem de suas conquistas, de suas falhas, de suas necessidades. E com paciência infinita, conduzem o espírito para o lugar onde ele poderá melhor se reequilibrar. Chico Xavier, através de André Luiz em Libertação,
nos apresenta o mentor Gúbio e sua equipe de socorristas espirituais. Eles atuam em zonas inferiores, resgatando espíritos presos a vibrações densas, envolvidos em sofrimento, confusão ou revolta. E com amor incansável, levam esses espíritos para locais de amparo e reeducação. Esses mentores não julgam, não condenam, não abandonam, apenas orientam, respeitando sempre o livre-arbítrio de cada alma. Porque mesmo após a morte, a liberdade de escolha permanece. Imagine que você desperta no plano espiritual ainda confuso, ainda preso às lembranças terrenas. De repente percebe uma presença luminosa ao seu lado. Alguém que irradia paz, serenidade, amor. Essa presença diz: venha, vou te levar para um lugar onde poderá descansar e compreender. Esse é o trabalho dos mentores. Eles não forçam, apenas convidam. E quando a alma aceita, é conduzida com delicadeza para colônias espirituais, hospitais do além, casas de repouso. Lugares onde poderá se recuperar, refletir e se preparar. A lei da orientação pelos mentores espirituais revela algo maravilhoso sobre a justiça divina. Ninguém é abandonado. Por mais densa que seja a vibração de um espírito, por mais graves que tenham sido seus erros, sempre haverá uma mão estendida. Allan Kardec ensina que os espíritos superiores se dedicam voluntariamente a essa tarefa. Eles escolhem auxiliar porque compreendem que a evolução é um processo coletivo. Você está pronto para entender que há almas que resistem, que se recusam a aceitar ajuda, que preferem permanecer em suas zonas de sofrimento. E os mentores respeitam, aguardam, retornam, insistem com amor, mas nunca forçam. Quantas vezes em vida você recusou ajuda? Quantas vezes seu orgulho impediu que aceitasse a mão estendida? Essas são lições que se repetem no plano espiritual. E quanto mais cedo aprendemos a aceitar orientação com humildade, mais rápido avançamos. Chico dizia que ter um mentor espiritual é uma bênção, e todos nós temos. Mesmo que não saibamos, mesmo que não sintamos, há sempre um espírito mais elevado, acompanhando nossa trajetória, orando por nós, inspirando-nos bons pensamentos. A diferença é que, após a morte, essa presença se torna evidente. O espírito finalmente consegue ver, ouvir, sentir aqueles que sempre estiveram ao seu lado. E esse reencontro, muitas vezes, é emocionante. Se você ainda está encarnado, saiba, seus mentores estão contigo. Nas horas de dor, nas decisões difíceis, nos momentos de solidão. Eles sussurram ao teu coração, inspiram tuas escolhas, amparam tua caminhada. Agora a revelação mais importante. Chegamos a uma das leis mais profundas e transformadoras que a alma enfrenta. É a lei da revisão da vida, também chamada de lei da verdade. E o que acontece aqui é de uma intensidade que desafia qualquer compreensão humana. A alma não apenas revê toda a sua existência, como se assistisse a um filme. Ela sente o impacto que causou nos outros. Cada palavra dita, cada gesto feito, cada pensamento emitido, tudo isso é revivido, mas agora sob a perspectiva daqueles que foram afetados. Imagine que você disse uma palavra cruel a alguém. Na Terra talvez nem tenha percebido o estrago, mas do outro lado, durante a revisão, você não apenas vê a cena novamente. Você sente exatamente o que aquela pessoa sentiu: a dor, a humilhação, a tristeza. Tudo isso se torna seu. Da mesma forma, cada gesto de amor, cada palavra de consolo, cada ato de bondade é revivido com toda a intensidade emocional que provocou. A alma sente a alegria, o alívio, a gratidão daqueles que foram beneficiados. Isso, alma querida, é justiça divina perfeita. Chico Xavier psicografou o relato do irmão Jacob em Voltei, onde o autor espiritual revê sua vida e se decepciona ao perceber que, apesar da aparência de religiosidade, muitos de seus atos foram guiados pelo orgulho e pela vaidade sutil. Ele se via como homem de bem, mas a revisão revelou que suas motivações internas eram egoístas. Não há como enganar a própria consciência, não há como fugir da verdade, porque a revisão não é feita por juízes externos, mas pela própria alma,
que finalmente enxerga com clareza absoluta quem realmente foi. Viva de forma que não se arrependa depois. Cada palavra que você diz hoje será revista amanhã. Cada ação que você pratica agora será sentida intensamente um dia. Então pergunte-se, o que você quer sentir quando revisar sua vida? Mas essa lei não apenas revela o mal, ela também magnifica o bem. Imagine sentir toda a gratidão de alguém que você ajudou sem esperar nada em troca. Imagine sentir a alegria de uma criança que você alimentou. Imagine sentir a paz de alguém que você consolou. André Luiz descreve casos de espíritos que, ao reverem suas vidas, se surpreendem com pequenos gestos que fizeram e que tiveram um impacto imenso. Um sorriso sincero, uma palavra de encorajamento, uma prece silenciosa. Tudo isso registrado, tudo isso preservado, tudo isso retornando como bênção. Se o que você acabou de ouvir tocou algo profundo dentro de você, se sentiu que não está sozinho nessa jornada, deixe seu like. Não é apenas um gesto, é uma forma de dizer, eu também sinto isso. É uma luz que você acende para que outros encontrem esse consolo também. Cada curtida é uma prece silenciosa compartilhada e, finalmente, chegamos àquela revelação que mencionei no início. Após a revisão profunda da vida, a alma se depara com a lei do karma e do reequilíbrio. E aqui está o que poucos sabem. O que você faz agora, neste momento, está criando seu karma futuro. Cada pensamento, cada sentimento, cada escolha. Karma não é vingança divina. Karma é educação da alma. É a lei de causa e efeito em sua expressão mais pura. Tudo o que você semeou, colherá. Tudo o que enviou ao universo, retornará a você. Não por crueldade, mas por amor, para que aprenda, para que evolua, para que se torne melhor. Imagine que durante sua vida, você causou sofrimento a alguém. Talvez tenha humilhado, traído, abandonado. A lei do reequilíbrio não busca vingança, mas harmonia. Você precisará experimentar situação semelhante, não para ser castigado, mas para compreender a dor que causou. Chico Xavier, através de André Luiz em Ação e Reação, apresenta casos impressionantes de reencarnações programadas para reequilibrar abusos cometidos no passado. Há relatos de espíritos que, após causarem grande sofrimento, escolhem reencarnar em condições desafiadoras para vivenciar o que antes provocaram. Um exemplo tocante é o de uma mulher que, em vida passada, abandonou filhos pequenos. Na reencarnação seguinte, escolheu ser mãe de crianças com necessidades especiais, dedicando-se inteiramente a elas com amor incondicional. Não por imposição, mas por escolha consciente de reparar. A lei do karma não é arbitrária, ela é matematicamente precisa. Cada ação gera uma reação correspondente. Cada pensamento emite uma vibração que retorna. Cada sentimento cultivado cria um campo magnético que atrai experiências compatíveis. Mas o karma também registra todo o bem que você praticou. Cada gesto de amor volta multiplicado. Cada palavra de consolo retorna como bênção. Cada ato de caridade semeia paz em seu futuro. Allan Kardec ensina que a lei de causa e efeito é justa e misericordiosa. Justa, porque cada um colhe exatamente o que plantou. Misericordiosa, porque sempre há oportunidade de reequilibrar, de reparar, de recomeçar. Ninguém está condenado eternamente. Por que nasci em família difícil? Por que enfrento tantas dificuldades? A resposta, muitas vezes, está no karma. Você pode ter escolhido, antes de nascer, aquela família, aquelas circunstâncias para reequilibrar situações do passado ou aprender lições específicas. Perdoar é libertar-se do karma negativo. Quando você perdoa alguém que te feriu, está quebrando a corrente kármica que os unia. Está escolhendo não perpetuar o ciclo de dor. E isso é evolução espiritual em sua forma mais elevada. Por isso Chico sempre dizia, peça perdão enquanto há tempo. Não espere partir para reconhecer seus erros. Faça isso agora, porque cada reconciliação aqui é karma dissolvido ali. O karma não é destino imutável. Ele pode ser transformado através da reforma íntima.
Quando você muda seus pensamentos, sentimentos e ações, está alterando seu karma futuro. Cada escolha consciente pelo bem é uma semente de luz plantada em seu campo espiritual. Chico nos ensinava que pequenos gestos de amor cotidiano têm poder imenso de transmutar karma negativo. Um sorriso sincero, uma palavra de apoio, uma prece pelo inimigo, tudo isso age como bálsamo que suaviza as dores kármicas. Mesmo diante de todo o karma acumulado, mesmo após reconhecer suas falhas, a alma recebe algo extraordinário: a liberdade de escolher. Essa é a lei da escolha, e ela revela a profunda confiança que Deus deposita em cada um de nós. No plano espiritual, após a revisão da vida e o reconhecimento do karma, mentores apresentam à alma diferentes caminhos possíveis. Ela pode escolher reencarnar imediatamente para reparar seus erros, ou pode optar por permanecer no mundo espiritual, servindo, estudando, se preparando melhor. A alma pode escolher reencontrar-se com antigos desafetos para transformar ódio em amor. Pode escolher condições desafiadoras para acelerar seu crescimento. Pode escolher missões específicas ou aprendizados graduais. Deus propõe, mas a alma dispõe. Chico Xavier, através de Manuel Filomeno de Miranda em Nos Bastidores da Obsessão, relata casos de espíritos convidados a reencarnar ao lado de antigos inimigos. Alguns aceitam imediatamente, movidos por arrependimento sincero. Outros recusam, ainda presos ao ressentimento. E os mentores respeitam, não forçam, apenas aguardam. Essa lei revela algo fundamental: somos coautores de nosso destino. Não somos marionetes. Somos espíritos em evolução, dotados de inteligência e vontade, capazes de decidir os rumos de nossa jornada. Allan Kardec ensina que o livre-arbítrio é conquista evolutiva. Espíritos primitivos possuem liberdade limitada, dominados por instintos. Mas à medida que evoluem, sua capacidade de escolha aumenta e, com ela, sua responsabilidade. A lei da escolha ensina que ninguém é obrigado a evoluir. A evolução é convite, não imposição. Pode-se recusar, adiar, resistir. Mas a vida, em sua sabedoria infinita, continuará apresentando oportunidades uma após outra, até que a alma finalmente escolha o caminho da luz. Você que ainda está encarnado, saiba, cada dia é nova escolha. Você pode escolher amar ou odiar, perdoar ou guardar ressentimento, servir ou se servir, crescer ou estagnar. E essas escolhas estão construindo seu futuro espiritual. O livre-arbítrio é a maior prova do amor divino. Deus poderia ter criado autômatos perfeitos, mas escolheu criar espíritos livres, capazes de amar conscientemente, de evoluir por vontade própria. E essa liberdade é sagrada, é divina, é eterna. Neste momento, enquanto você sente essa paz no coração, pense em alguém que está passando pela mesma dor, pela mesma dúvida, pela mesma busca. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não é sobre números, é sobre estender a mão. É sobre ser instrumento de consolo. Quando você compartilha, está dizendo a alguém: você não está sozinho e eu me importo. Acima de todas as leis, acima do karma, acima do julgamento da consciência, acima até mesmo das escolhas que fazemos, existe uma lei suprema que governa todo o universo espiritual: a lei da graça e do amor divino. Esta é a lei que revela o coração de Deus. É a lei que prova que, não importa quão fundo uma alma tenha caído, não importa quão graves tenham sido seus erros, sempre haverá misericórdia, sempre haverá uma mão estendida, sempre haverá esperança. Chico Xavier dedicou sua vida inteira a transmitir essa verdade. Deus jamais desiste de nenhum de seus filhos. Por mais que um espírito se afaste da luz, por mais que mergulhe nas trevas de suas próprias criações, o amor divino permanece intacto, aguardando pacientemente o momento do retorno. A lei da graça significa que, quando uma alma demonstra arrependimento sincero, quando ela deseja verdadeiramente mudar, recomeçar, evoluir, a misericórdia divina age de forma extraordinária.
Dívidas kármicas podem ser amenizadas. Processos dolorosos podem ser suavizados. Novas oportunidades surgem onde parecia não haver mais saída. Manuel Filomeno de Miranda, em Tramas do Destino, relata casos comoventes de espíritos mergulhados em profundo sofrimento, presos a zonas umbralinas terríveis, que são resgatados por equipes de luz assim que demonstram o menor sinal de arrependimento ou súplica sincera por ajuda. Um dos relatos mais tocantes é o de um espírito obsessor que, após séculos de vingança, finalmente se cansa do ódio. Chora pela primeira vez, e esse choro, essa lágrima de arrependimento, é vista pelos mentores como sinal de que a alma está pronta para receber auxílio. Imediatamente, equipes são enviadas para resgatá-lo. Isso é a lei da graça em ação. Não é preciso ser perfeito para ser amparado. Basta desejar sinceramente mudar. Basta reconhecer que errou e querer acertar. Basta abrir o coração, mesmo que seja apenas uma fresta, para que a luz divina entre. Allan Kardec ensina que o amor de Deus não é proporcional aos nossos méritos. Se fosse, nenhum de nós seria merecedor. Mas Deus ama incondicionalmente. Ama o filho que erra tanto quanto ama o filho que acerta. Porque compreende que todos estamos em processo, todos estamos aprendendo. A lei da graça é a prova de que a justiça divina é diferente da justiça humana. A justiça humana pune, a justiça divina educa, a justiça humana condena, a justiça divina redime. A justiça humana tem limites. A justiça divina é infinita em sua paciência e misericórdia. Chico contava que Jesus é a maior expressão dessa lei. Ele acolheu prostitutas, ladrões, traidores, não porque aprovava seus erros, mas porque enxergava além deles. Via o Espírito eterno, a centelha divina que existe em cada ser, por mais obscurecida que esteja. A lei da graça ensina que nenhuma falha é eterna. Por mais grave que tenha sido o erro, por mais profunda que seja a queda, sempre há possibilidade de recomeço, sempre há chance de redenção, sempre há caminho de volta para casa. Se essa mensagem encontrou você no momento certo, não foi acaso. Sua alma está buscando compreensão, está pronta para acordar. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Cada vídeo que chega até você pode ser a resposta que sua alma pede há tempos. Faça parte dessa família de corações despertos. Muitos espíritos, após cometerem erros terríveis, acreditam estar condenados eternamente. Mergulham em desespero, em autoflagelação, em desistência. Mas os mentores chegam e dizem: não, filho, você não está condenado. Você está apenas aprendendo. E quando estiver pronto, nós te ajudaremos a reconstruir tudo. Essa é a mensagem mais consoladora que o Espiritismo traz. Não existe inferno eterno. Existem estados temporários de sofrimento, sim, resultado de escolhas desarmônicas. Mas todos são passageiros. Todos são educativos. Todos levam, eventualmente, ao aprendizado e à evolução. A lei da graça também age de forma preventiva. Muitas vezes, quando uma alma está prestes a cometer erro grave, os mentores intervêm. Inspiram um pensamento, enviam uma intuição, criam uma coincidência que impede a queda. Tudo isso movido pelo amor que não desiste nunca. Quantas vezes você foi poupado de acidentes? Quantas vezes algo inexplicável te livrou de situações perigosas? Quantas vezes uma sorte inesperada mudou o rumo de sua vida? Isso pode ter sido ação da lei da graça. Mas a graça divina não anula o livre-arbítrio. Ela não força ninguém a mudar. Apenas oferece oportunidades, abre portas, ilumina caminhos. Cabe a cada um escolher se vai aceitar ou não a ajuda oferecida. A lei da graça e do amor divino nos ensina que, acima de todas as leis espirituais, acima de todos os mecanismos de justiça, acima de toda a complexidade do universo espiritual, existe uma força primordial que tudo move, tudo sustenta, tudo transforma: o amor incondicional de Deus. E esse amor, alma querida, nunca falha, nunca desiste, nunca se cansa. Ele te acompanha em cada queda, te sustenta em cada dor, te espera em cada desvio.
E quando você finalmente escolhe retornar, Ele te recebe de braços abertos, sem cobranças, sem julgamentos, apenas com amor puro, infinito, eterno. Escreva nos comentários: eu escolho evoluir. Cele essa intenção com suas palavras. Que essa promessa ecoe no plano espiritual e atraia para você os mentores e as oportunidades que sua alma necessita. A jornada após a morte não é um tribunal, mas uma escola. A cada etapa, a alma é convidada a reconhecer, rever, reequilibrar, escolher. E, acima de tudo, confiar na misericórdia divina que jamais falha. Você não está sozinho nessa caminhada. Aqueles que partiram continuam perto, vibrando amor em sua direção. Seus mentores caminham ao seu lado, mesmo que você não os veja. E o amor divino te envolve, te protege, te guia de volta para casa. Que a luz do Senhor Jesus ilumine teu caminho, alma bendita. Que a paz dos espíritos amigos abrace teu coração. E que essas verdades espirituais transformem o modo como você vive, ama e escolhe a cada dia. Até nosso próximo encontro. Que sua alma siga em luz.